Vender opções é uma das melhores formas que eu conheço de construir renda na bolsa. Mas tem um detalhe: alguns erros podem transformar uma boa estratégia numa bela de uma dor de cabeça. E o mais incrível é que a maioria dos erros cometidos em opções é evitável. São pequenos ajustes que, quando feitos, podem te tirar do problema e te trazer um cenário muito melhor. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você os 4 piores erros cometidos pelos vendedores de opções. E claro, como você contornar cada um deles, porque o trader que comete menos erros acaba tendo mais consistência. Simples assim. Segue até o final desse vídeo, vambora. Fala, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira e hoje, cara, vamos falar sobre isso que eu adoraria ter ouvido quando eu comecei no mercado de opções. Muitos só falam do lado bom, de ganhar, de multiplicar, de potencializar, mas e quando vem um movimento contrário? Ou quando a gente erra um detalhe ali nas opções, o que a gente tem que fazer? Então esse vídeo vai ser bem direto ao ponto, né? Eu vou compartilhar com vocês os erros dos operadores de opções, na minha ótica aí, já estando há mais de 12 anos no mercado, e de ter visto aí erros repetindo toda vez. Então, quais são esses erros que mais se comete e os mais dramáticos também? Porque, na verdade, a Bolsa de Valores é um local em que quem menos comete erros ganha mais, né? Porque aí você tem sobrevida, você ganha experiência a tempo suficiente para você se perpetuar e ampliar. Porque o que mais acontece é o seguinte, eu sei que você vai concordar comigo, né? Aí o cara vai ali, vende uma call, vende uma put, né? Não olha muito bem qual é a obrigação, vai ali, vende porque quer adiantar aquele recurso e fazer a probabilidade e o tempo passar a favor dele, né? Só que tem um detalhe muito importante, quando você vende uma opção, você está o quê? Vendendo uma obrigação. Assim como a seguradora, ela tá obrigada com o carro de quem pagou o prêmio do seguro para ela, né, o segurado, o vendedor de opções tem obrigação com a ação de quem comprou essa opção dele, você tá entendendo? Então alguém comprou o direito e você vendeu a obrigação. Não dá para você tirar o olho da obrigação que você vendeu, colocar debaixo dos panos, tentar esquecer, porque a opção ela é um contrato, ela tem um vencimento e tem um preço de exercício. Então é importante se atentar nisso. Cedo ou tarde, o mercado pode cobrar muito caro quem não entende isso. Eu mesmo já tive problema com venda de put no começo. Vendi muito mais do que tinha ali em Suzano e acabei me estrepando, mas com essa aí eu aprendi. E a ideia é que você aprenda antes de ter problema, ou se já tem dica aqui também, para caso tenha que fazer algum manejo, algum ajuste. Então, vamos me acompanhando aqui. Vou começar a falar então o erro número 1, né, que é vender a opção só pelo prêmio. O iniciante vai ali ver, caramba, uma opção tá pagando 4%, 5% aqui na linha do dinheiro, tá pagando muito. Vou vender essa opção porque o prêmio tá elevadíssimo. Né? Que baita oportunidade. Ele não se pergunta por que esse prêmio está elevado. Vai acontecer um balanço? Vai ter algum evento na ação, né, que está tendo aí essa opção valendo tanto? É importante investigar. Claro que existem distorções e nós, como traders de opções, temos que estar atento nisso. Mas nem toda distorção é oportunidade. Por exemplo, o cara me bate o olho aqui e fala: pô, Braskem tá pagando bastante, né? 12% da call, 9,5% aqui na put. Vou vender uma put de Braskem. Ou vou vender uma put aqui de Magazine Luiza ou de Cosan, porque o prêmio tá elevadíssimo, né? Só que aí você vai olhar a ação, né? Por exemplo, o Braskem aqui, né? Tá em tendência de baixa, então você vai vender opções, seja qual ou puts, vai ter obrigação com o ativo objeto, porra. Então, 6,59, o ativo já teve lá em cima, né? Já teve em 50 a 60 reais, olha o que já caiu. Será que compensa? Assim, não tô aqui entrando em critério, tá, de análise. Eu tô só mostrando que às vezes existem riscos, né, de você olhar só o prêmio da opção, ignorando o fato de que ela pode estar numa tendência de baixa, né? Então, só olhar o prêmio é um erro muito cometido. Venda de put não é lixeira e venda de call não é renda grátis. Antes de vender uma opção, se pergunte: eu aceitaria ter esse ativo? Eu aceitaria ter os Minas, Braskem, Magazine Luiza, Itaú, VEG? Você tá entendendo? Você tem que ver o que compensa você ter em carteira que você aceitaria ter, porque se você, por exemplo, for exercido uma venda de put numa ação ruim, você vai ter que carregar ela por um bom tempo. Aí a minha dica é você olhar sempre o fundamento dessas ações. Aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre análise fundamentalista de ações para você operar opções. Então estude o fundamento de uma ação antes de vender a opção dela. Erro número 2, vender uma opção sem ter um plano de saída. Todo mundo sabe quanto quer ganhar, né? Você já vende, já recebe, já sabe, né? Agora, poucos sabem o que fazer depois que montaram a operação. E aí, qual é o próximo passo? Vou sair antes? Vou manejar? Vou rolar? Esse aí, cara, é um erro. Eu não digo que é um erro, mas é uma falha educacional, porque o sistema só te incute o quê? Você operar, operar, operar. Depois que operou, e aí? Como é que faz? Ah, você vendeu a put e a ação caiu. Putz, até que nível você vai então manejar a
sua operação? Aí é falta de método, né? Às vezes você aprendeu no vídeo do YouTube aqui no meu canal, aí você foi no outro ali e aprendeu um pouquinho também. Você está conectando as peças, né? Só que, cara, você não ter uma metodologia é complexo em opções. Você acabar não tendo essa capacidade de saber o que fazer depois que entrou na operação. Isso é fundamental ter seus critérios. De toda forma, antes de você entrar, você tem que definir o seguinte, né? Quando que eu vou sair no lucro? Qual é a porcentagem? Ah, vendi aqui um strangle, fiz um strangle vendido, coletei R$ 1, né? 50 da put, 50 da call, para facilitar aqui, né? Então, com quanto eu desmonto a minha operação? Então é o quê? Você vai desmontar com 50 centavos do spread, 50%, é um bom valor. Recebe R$ 1, paga 50 centavos ali para desmontar, para recomprar. Então, assim, qual é o seu critério? Você tem esse critério? É importante ter que você siga os seus próprios critérios no começo. Quando rolar a sua posição, quantos dias do vencimento? Ah, tô deixando para rolar no próprio dia. O ideal é que você role com alguns dias de antecedência, de preferência uma semana antes, para que você tenha valor extrínseco suficiente para você jogar para a próxima, rolar no lucro a sua operação. Qual o prejuízo máximo que eu aceito? Isso é importantíssimo, porque às vezes o manejo não vai te salvar dessas situações, né? Mas, por exemplo, você R$ 1 strangle, né? Que você adiantou ali, strangle vendido. Mas se a posição tiver -2, então é sair na mão mesmo, porque às vezes a posição mexe muito e aí não tem manejo, não tem rolagem que salve. Então é importante ter esses critérios. Sem isso, a operação ela vai mandar em você, não você vai mandar na operação, né? Se você não tem critério, deixa a operação andar sozinha, você tem que circular a sua operação, falar, e aí, o que eu vou fazer com você? Tem que se colocar nessa postura dominante, o que eu posso fazer, que eu, como trader de opções, tenho um controle em cima dessa posição. Eu não tenho controle em relação ao mercado, eu não sei o que o mercado vai fazer amanhã, mas eu tenho controle sobre as posições que estou exposto, né? Essa é a mentalidade certa. E na mentoria do Trader Raiz nós temos um módulo específico de manejo de opções, muitos estudos de caso. Você pode utilizar o nosso simulador de opções para você ver os melhores cenários para você fazer sua rolagem. Então, se você quer evitar certos erros e ir para o próximo nível em opções, dá uma olhada na mentoria, vai estar o link aqui embaixo. Erro número 3, operar grande demais. Esse daí é matador, cara. Esse é matador. Porque é muito comum, você ganha uma, ganha duas, ganha três, aí na quarta você fala, meu irmão, vou botar mais pesado, vou triplicar minha mão ali. E é nessa, geralmente, que infelizmente acontece o problema. Nós, como investidores, temos que trabalhar dentro do que a gente tem de capital na bolsa, né? Levar, por exemplo, chamada de margem é uma coisa inadmissível se você tem um planejamento de margem. Claro que é comum se você não sabe o que você está fazendo, especialmente no começo. Não se assuste, não se acanhe, não ache que você é um alienígena, mas você fazer isso rotineiramente, ter um descontrole de margem, isso está errado. Dentro dessa categoria, o erro mais cometido é vender put demais, vender put de tudo. Aí o cara tem put vendido em Petrobras, em B3, em Vale, em Itaú. Ele tem put vendido em tudo. Aí a bolsa cai e ele não tem capital para comprar nada. Ele tava só extraindo o prêmio, o prêmio estava bom e tal, não tem capital para comprar. E aí, né? Como é que faz? E aí que você tem que ver exatamente a sua margem, quanto que você está precisando ali por operação, né? Se você se colocar, por exemplo, no nosso sistema aparece o total de garantias que você tem ali cadastrada no sistema e a margem necessária das operações. Para um exemplo aqui, tá? É um exemplo. R$ 25.000 aqui de dinheiro. Vamos dizer que tem ali parado na corretora, né? 25 mil. Aí você tem essa quantidade de LFTB11, né? Que é um ETF de tesouro direto, né? Você consegue comprar e servir como garantia em opções. Mais ou menos 98% que tem em capital dá para aproveitar. E ações da Petrobras. Aí você vê, porra, quais são as posições aqui? E a Petrobras, eu tô aqui com essa venda aqui dessa call, né? Precisa de uma quantidade tal. Uma trava de baixa com call aqui em BBSE, que também precisa de uma quantidade tal. Vale, eu tô com strangle vendido aqui em Vale, que precisa, né, então de 24 mil de margem. Somando tudo, eu tenho margem necessária de 38 mil nas minhas operações, só que eu tenho 39 ali em garantias. Então, assim, tá dentro do que você pode. Entendeu? Agora, vamos supor o seguinte, que você tenha menos capital, você não tem esse dinheiro aqui. Vamos tirar aqui o dinheiro e o sistema ele vai refazer o cálculo. Então, aí já é uma situação mais delicada. Você só tem essas LFTS B11 aqui e sem ações da Petrobras. Então, o que você tem de operações, olha só, você está com saldo negativo. Não necessariamente, cara, isso é importante você entender, você vai levar chamada de margem, porque isso aqui é o dado da B3, a corretora que define. Só que o seu saldo está negativo, é um indicador enorme, que algum
problema pode estar acontecendo, alguma posição está muito grande, mexeu demais e é hora de fazer o manejo, buscar um auxílio para você sair dessa posição. Margem não é convite para você passear no parque não, tá bom? Usa um tamanho que você tem ali condições de estar operando, não alavanque, especialmente no começo, tá bom? Não alavanque, não entre nessa de, porra, ao invés de vender 1.000 puts aqui, vou vender 3.000 aqui só dessa vez. Não cometa esse erro, porque uma hora a conta chega. Erro número 4, ignorar o pior cenário, né? E esse aí está muito relacionado àquela história do LTCM, você conhece? É um fundo, né? Na década de 90, ele era um fundo matador, assim, ganhava muito. O retorno desse fundo de investimento era enorme. As pessoas estavam sempre colocando mais dinheiro, tinha uma previsibilidade, estava sempre gerando caixa, até que do nada teve um movimento forte de queda no mercado e esse fundo, assim, ele foi evaporado em questão de uma semana. Então foram bilhões de reais que foram perdidos porque o cara simplesmente nunca imaginou que aquele cenário ruim fosse acontecer. Tudo parece que tá calmo, até não tá mais calmo, né? Até apareceu um Trump, até apareceu uns caminhoneiros em greve, até apareceu algum cisne negro que a gente fala, né? Ou até mesmo um Vorcaro, né? Então dá uma olhada nisso daí. Essa aí é a taxa de retorno das ações, probabilidade, tá bom? Muita gente trabalha dentro desses dois desvios padrões. Menos dois desvios padrões é o quê? A bolsa cair amanhã uns 5%. Caraca, então é uma queda forte. Mas é uma queda ainda assim, o pessoal vê acontecer, né? Eu já vi várias vezes o índice Bovespa cair uns 5%. Nem era o fim do mundo, mas alguma coisa que aconteceu que repercutiu. Ou subir 5%. Porra, realmente, vão fazer reforma, ganhou fulano tal aí nas eleições, aconteceu uma coisa muito boa. E aí, né, fica nesse horizonte aqui, né? Entre menos 5, mais 5% aproximadamente. Maioria do tempo vai estar ali dentro, mais de 95% do tempo vai estar ali dentro. Agora, e se a bolsa subir 10% amanhã? A sua posição de venda de call tá ok? Tá favorável? Ou você vai ter problemas daqui para frente? Entendeu? Então, é o cenário improvável. Nassim Taleb que falava muito desses cenários, né? É o risco de cauda que se fala. E se a bolsa cair muito, aconteceu uma crise, né? E você tá cheio de put vendida. Então, assim, é importante estar preparado para esses cenários. Eu não tô falando isso para agorar, não, cara. Eu tô falando justamente isso como experiência, como cabelo branco que já tenho. Já calvície e cabelo branco. Então, assim, se coloca nessa situação. Você entendendo o pior cenário, não é só para opções, não, é para vida. Se você aceita o pior cenário de peito aberto, mas ao mesmo tempo espera pelo melhor cenário, essa é a mentalidade correta, especialmente opções. Então, para fugir disso, você pode travar suas posições, né? Comprar uma call bem fora do dinheiro para travar em cima, comprar uma put bem fora do dinheiro para travar embaixo, para você evitar esses riscos de cauda que a gente fala. Então, o erro número 1, olhar só o prêmio, isso aí é a baboseira total, tem que ver qual é o contexto da ação, né, também. Segundo erro, entrar sem um plano, né, sem saber quando sair, quando manejar, quando rolar, não dá, tem que ter um método, né. Erro número 3, operar grande demais, pelo amor de Deus, controla a sua margem. Quarto erro, ignorar o pior cenário, esse aí é do nada, hein, tem que estar preparado para isso, e tem que se preparar antes, toda posição tem que passar dentro do critério, viu, não é um bicho de 7 cabeças. A maioria desses erros aqui é erro de mentalidade, erro de planejamento. Não são tão técnicos, entendeu? É mais você estar preparado, aceitar o que é o mercado para poder estar extraindo o prêmio com mais segurança. Evitando esses 4 erros, você já vai estar esmagadoramente à frente da maioria. Igual eu te mostrei ali, os 2 desvios padrões, você vai ser um trader 3 desvios padrões, apto para transformar o mercado de opções numa verdadeira fonte de renda. E me coloca aqui embaixo qual o pior erro que você já viu no mercado de opções, um amigo seu, um conhecido já cometeu. Coloca aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, mete um like nele aí para você não cometer esses erros em opções. Aqui foi o Felipe Figueira, bons estudos para você. Grande abraço, valeu. Continua nesse vídeo aqui.